Oi, sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Aqui é o canal Física Prática. Quem está lhes falando é o professor Silvio Figueiredo. Vamos a mais uma aula de magnetismo. Tópico 3, indução eletromagnética. Nesta aula, nós vamos nos deter exclusivamente na lei de Lenz. E para começar, eu gostaria que vocês assistissem com bastante atenção a um vídeo. Lei de Lenz. Objetivo: entender a lei de Lenz e seus efeitos. Antes de começar a explicar a lei de Lenz, vamos executar uma atividade simples. Pegue um tubo de cobre, que é condutor, mas não magnético. Jogue um pedaço de aço para baixo através do tubo. Ele cai rapidamente sob o impulso da gravidade. Agora, através do mesmo tubo de cobre, jogue um ímã. Você verá que o ímã cairá bem lentamente. Por que isto acontece? Este fenômeno pode ser explicado como a lei de Lenz. Quando o polo norte de um ímã em barra se aproxima de uma bobina, o campo magnético se alinha e, por isso, o fluxo magnético ligado à bobina muda. Isto aumenta uma força eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday de indução eletromagnética. Esta força eletromotriz induzida, por sua vez, gera uma corrente na bobina e ela flui no sentido anti-horário. Aqui, o movimento das agulhas indica o fluxo da corrente convencional. Esta corrente induzida, por sua vez, gera seu próprio campo magnético, de modo que este lado da bobina, voltado para o polo norte do ímã em barra, age como o polo norte do campo magnético induzido. Assim como os polos se repelem entre si, o campo magnético secundário tende a se opor na aproximação de um ímã em barra e a energia mecânica gasta ao sobrepor essa força repulsiva é convertida em energia elétrica. De modo semelhante, quando o ímã se afasta da bobina, a corrente induzida flui no sentido horário, transformando o final da bobina, em frente ao ímã, no polo sul. Portanto, o polo norte do ímã tem que sobrepor a força de atração entre o polo sul do campo magnético induzido e o polo norte do ímã em barra. Novamente, a energia mecânica necessária para sobrepor a atração é convertida em energia elétrica. Deste modo, vimos a direção da corrente e do campo magnético e o movimento para frente e para trás do ímã em barra. A partir disso, podemos ver que uma força eletromotriz induzida gera uma corrente em uma direção tal que o campo magnético secundário induzido se opõe ao campo magnético, induzindo a corrente. Isto é conhecido como lei de Lenz. Para verificar a declaração acima, imagine por um momento que o polo norte de um ímã que se aproxima da bobina induz uma corrente que flui no sentido horário da bobina. Como resultado, a extremidade da bobina, voltada para o ímã, se torna o polo sul. Assim, devido à atração inerente entre os polos desiguais, o ímã será automaticamente pressionado na direção da bobina, sem desprender qualquer energia mecânica, o que significa que a energia elétrica pode ser produzida sem executar qualquer trabalho mecânico. Isto viola a lei de conservação de energia. De fato, para satisfazer a lei de conservação de energia, é essencial que a corrente induzida flua nesta direção, e este efeito magnético produzido pela corrente induzida vai se opor ao campo magnético externo. Neste caso, o movimento relativo do ímã em relação à bobina induz a força eletromotriz nesta direção, de forma a se opor à aproximação ou retirada do ímã. Agora, vamos voltar ao exemplo que consideramos no início. Neste caso, o ímã cai bem lentamente, porque o tubo de cobre adquiriu um campo magnético modificado com o ímã em queda. Este campo magnético modificado induz corrente no tubo de cobre. A corrente induzida no tubo de cobre, quando gira, produz seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo magnético do ímã em queda através dele. Por isso, o ímã cai bem lentamente através do tubo de cobre. Com esse vídeo, vamos à lei de Lenz. De forma bem simples,
A lei de Lenz diz que a corrente induzida num circuito sempre se opõe às causas que lhe deram origem. Em outras palavras, quando você está aproximando de uma espira, um ímã, aproximando, tanto faz o polo norte ou o polo sul, aproximando, o que é que nós vamos ter? Você vai ter um aumento do fluxo magnético. Logo, a corrente induzida terá que gerar um fluxo magnético que se opõe a esse fluxo criador, a esse fluxo indutor. Como o fluxo indutor está aumentando, o fluxo induzido vai ter que ser no sentido contrário, na tentativa de gerar um fluxo total nulo. Essa é a ideia da lei de Lenz. Então, toda vez que o fluxo está aumentando, será induzido um fluxo no sentido contrário. Da mesma maneira, toda vez que você está afastando um ímã, você está gerando um fluxo diminuindo. Logo, você vai ter que gerar uma oposição. Então, você vai ter que aumentar esse fluxo. E como é que você aumenta? Gerando um fluxo do mesmo sentido. Portanto, quando o fluxo magnético está aumentando, o fluxo induzido deverá se opor. Então, deverá ter sentido oposto. Já quando o fluxo magnético está diminuindo, o fluxo induzido deverá ser a favor do fluxo indutor. Para tanto, as linhas de indução do fluxo magnético gerado pela corrente induzida deverá ter o mesmo sentido das linhas de indução do fluxo indutor, do fluxo já existente. Isso é para satisfazer a lei da conservação de energia. Por quê? Quando você está olhando, certo? Observando o ímã, o fluxo induzido, o campo induzido, tem que se opor, gerar uma força de oposição ao movimento relativo. Então, na aproximação, o fluxo está aumentando, vai gerar um campo no sentido oposto e vai gerar uma polaridade da mesma característica, gerando assim o quê? Uma força de repulsão. E aí a transformação da energia mecânica usada no movimento do ímã em energia elétrica. Quando você está afastando, vai surgir um campo induzido de mesmo sentido, que vai gerar uma polaridade oposta, surgindo assim uma força de atração, certo? E que vai se opor ao movimento do ímã, gerando assim a transformação da energia. Portanto, a face voltada da espira, voltada para o ímã, vai ser de mesma natureza na aproximação e de natureza oposta no afastamento. Lembrando que essa aproximação e esse afastamento é relativo. Então, eu tanto posso mover o ímã, como eu posso mover a espira. Em ambas as situações, você vai ter esse mesmo fenômeno. Então, toda vez que o fluxo magnético estiver aumentando,
eu vou gerar uma polaridade de mesma natureza. Toda vez que o fluxo magnético estiver diminuindo, eu vou gerar uma polaridade de natureza oposta. Toda vez que o fluxo magnético estiver aumentando, eu vou gerar uma força de repulsão. Toda vez que o fluxo magnético estiver diminuindo, eu vou gerar uma força de atração. Assim, uma das leis mais importantes da natureza continua sendo válida, a lei da conservação de energia. Vamos, então, à nossa prática. Lembrando sempre, é praticando a física que se aprende. Por isso o nome desse canal é Física Prática. Para você nunca esquecer que não basta ler o conteúdo ou assistir a aula. É necessário praticar. Então, vamos lá. Primeira questão. Questão 1. Considere uma espira circular fixa e um ímã em forma de barra, cujo eixo longitudinal e perpendicular ao plano da espira e passa pelo seu centro, conforme indica a figura abaixo. Ao se aproximar, observa-se a formação de um polo, foi que a gente acabou de ver. Toda vez que há aproximação, o polo na face voltada para o ímã vai ser de mesma natureza. Então, na aproximação, como você está aproximando o polo norte, vai aparecer um polo norte na parte superior da espira. E, automaticamente, norte vai surgir uma força, uma repulsão entre o ímã e a espira, e uma corrente elétrica induzida no sentido, vamos lá, aplicando a lei de Faraday e a lei de Lenz. Eu estou gerando aqui uma aproximação, então o fluxo está aumentando. Logo, como eu estou aproximando o polo norte, eu estou aumentando um fluxo que está entrando na espira. Esse é o fluxo indutor. O fluxo induzido terá que ter sentido contrário. Então, o fluxo induzido terá que ser vertical para cima, saindo também da face da espira. E aplicando a regra da mão direita, para que esse fluxo esteja saindo, ó o dedão para cima, saindo, a corrente tem que circular no sentido anti-horário. Então, aqui é anti-horário. Determinada pela lei. Qual é a lei que vai dar o sentido da corrente? A lei de Lenz. A lei de Faraday me dá que há condição para surgir a corrente, mas o sentido da corrente é determinada pela lei de Lenz. Então, a resposta seria norte, repulsão, anti-horário, Lenz. Letra D de dado. Tranquilo, meus queridos? Então, vamos à próxima questão. Questão 2. Se o fluxo de indução magnética através da área limitada de um circuito no tempo,
variável ou constante. Para haver indução, tem que ser um fluxo variável. É variável no tempo. A corrente induzida nesse circuito é tal que a indução magnética que ela produz aumenta aquela que a induziu, se opõe àquela, não altera, aumenta, se opõe. Nós acabamos de ver. A lei de Lenz diz que ela se opõe. Então, opõe-se àquela que a induziu. Logo, a resposta dessa questão é a letra B de bola. Joinha? Então, vamos à próxima questão. A figura abaixo mostra uma espira condutora imersa em um campo perpendicular, entrando no plano da folha, cujo módulo está aumentando. É importante. Toda vez que o campo está aumentando, você vai gerar um fluxo, um campo contrário, certo? Então, se o campo indutor está entrando, você vai gerar um campo induzindo saindo. Então, o campo induzido vai ser saindo. Saindo. Então, aqui é o campo indutor, o induzido vai ser saindo. E se o campo induzido vai ser saindo, está vindo em nossa direção, aplicando a regra da mão direita mais uma vez, para ele estar saindo, para ele estar vindo na minha direção, o sentido da corrente tem que ser anti-horário. Então, a corrente tem que girar no sentido anti-horário. Então, o que é que a gente pode dizer? Afirmar corretamente que vai existir uma corrente induzida, sim, e que essa corrente induzida vai ter o sentido anti-horário. Logo, a resposta dessa questão é a letra A. Certo? Então, lembre-se sempre disso. Toda vez que o campo está aumentando, o indutor, o campo induzido será oposto. Toda vez que o campo indutor, o fluxo estiver diminuindo, o campo induzido terá o mesmo sentido do campo indutor. Joinha? Vamos então à quarta questão. Um ímã em forma de pastilha está apoiado sobre a superfície horizontal de uma mesa. Uma espira circular, feita de um material sólido, é mantida em repouso horizontalmente a uma certa altura, acima de um dos polos do ímã, como indica a figura, onde está representada as linhas de campo magnético do ímã. Ao ser solta, a espira cai devido à ação da gravidade, em movimento de translação, indo ocupar, no instante posterior, a posição representada pelo círculo tracejado. Então, ela está caindo. Então, está havendo um movimento relativo entre a espira e o ímã. Eu disse que a indução ocorre tanto movimentando o ímã como movimentando a espira. E, no caso, está havendo o quê? Uma aproximação. Se está havendo uma aproximação significa o quê?
que o campo está aumentando. Logo, você vai gerar. Examine as afirmativas abaixo relativa à força magnética exercida pelo ímã sobre a espira durante a queda. Então, se está aumentando, o que é que vai acontecer? Se essa espira é feita de cobre, o que vai acontecer é que a força será orientada de baixo para cima. Por quê? Porque na aproximação vai gerar uma força de repulsão. Então, se é de repulsão, é de baixo para cima. Verdadeiro. No caso do alumínio e do plástico, certo? Não irá surgir força. Então, essas duas alternativas aqui estão erradas. A força é orientada de cima para baixo. A força é orientada de cima para baixo. Falso. Não há força. Por que não há força? Porque o alumínio e o plástico são materiais que não podem sofrer indução. Isso é, só há indução em substâncias, certo? Que podem ser magnetizadas. Então, a única alternativa correta é a letra A. Certo? A gente só vai gerar indução no cobre, no ferro, no cobalto, em substâncias que podem ser magnetizadas. Certo? Então, fique isso bem atento. Joinha, tudo tranquilo, meus lindos? Então, vamos à próxima questão. Em uma aula de física, Pedro brinca com uma e uma espira, aproximando rapidamente o ímã da espira fixa, como mostra a figura. Admira-se, então, com o fato de a espira repelir o ímã, enquanto ele insiste na aproximação, deixando de repeli-la no momento que Pedro para de mover o ímã. Para ajudar Pedro a entender o que está acontecendo, você lhe explica que, na aproximação, o fluxo, letra A, o fluxo magnético que atravessa a espira está aumentando, enquanto ele aproxima o ímã. Correto até aí. O que faz com que ela seja percorrida por uma corrente, beleza, que gera um campo no sentido contrário ao do ímã. Verdadeiro. Certamente a espira é feita de um material do ímã e apresenta polo norte voltado para o polo norte do ímã. Não, a espira não é um ímã. Ela vai se tornar um ímã durante a aproximação. Se ela fosse um ímã permanente, ela não iria parar de repelir no momento que Pedro para o movimento. C. O fluxo magnético que atravessa a espira permanece constante. Falso. Só vai permanecer constante no momento que ele para. O fluxo magnético através da espira desaparece quando ele para de mover. Falso. O fluxo não desaparece. O que desaparece é a variação. Então, isso aqui é falso. A espira certamente não será percorrida por correntes, mas a variação do fluxo que atravessa poderá gerar um campo magnético contrário. Falso. Ela vai ser sim percorrida por uma corrente.
Então, como a resposta é a letra A. Eu só li as outras alternativas para mostrar a vocês o que é que estava errado em cada uma delas. Tranquilo? Então, vamos à última questão dessa videoaula. A figura mostra um circuito e uma espira no plano da folha. O circuito contém uma fonte e um resistor, onde a resistência desse resistor pode estar sendo diminuída. Ou nós vimos pela lei de Ohm, na parte de eletrodinâmica, que U é igual a R vezes I. Então, para uma tensão constante, que é o caso, a resistência diminuir faz com que a corrente aumente. Então, se a resistência está diminuindo, a corrente vai estar aumentando. A corrente estará aumentando. Automaticamente, você vai ter um fluxo aumentando. Se o fluxo está aumentando, você vai ter um campo aumentando no interior dessa espira, gerando assim um contracampo, um campo induzido no sentido oposto. Pela regra da mão direita e pelas que nós vimos em eletrodinâmica, a corrente gerada pela fonte de tensão é sempre do polo, convencionalmente, do polo negativo para o polo positivo. Então, essa corrente aqui, que vai ser a corrente induzida, ela vai ter o sentido horário. De acordo com a regra da mão direita, mais uma vez, mão direita, a corrente está para baixo. Então, ela circula, gera um campo circular concêntrico no sentido horário. Então, esse campo vai sair desse lado e entrar deste. Logo, o campo induzido vai ser saindo. Logo, o campo indutor será entrando, sempre oposto. Toda vez que o campo está aumentando, é no sentido oposto. Isso quer dizer que a corrente que vai surgir na espira, seguindo a regra da mão direita, será uma corrente, a corrente induzida será no sentido anti-horário. Então, o que é que a gente pode afirmar? A corrente é nula porque não há contato? Falso. A corrente não é nula porque há indução. Existe uma corrente no sentido horário? Falso. Existe uma corrente no sentido anti-horário. Letra C. Aparecerá uma corrente somente quando o cursor parar? Falso. Haverá uma corrente enquanto o cursor estiver em movimento. A corrente é nula porque não existe nenhuma fonte na espira? Falso.
A corrente não é nula, porque existe indução. Então, a resposta é a letra C. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, a gente termina a segunda aula do tópico 3, indução eletromagnética. Bom estudo para todos. E eu espero que esse material os ajude. Obrigado.